Olá, pessoas. Você já reparou que hoje em dia parece que a gente não aceita quem que a gente é? Tipo assim, parece que a gente tá mais focado em ser quem a gente acha que deveria ser. A gente cria alguma ideia na nossa cabeça e pensa mais nela do que quem a gente é de verdade. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente compara com um ideal que só tá dentro da nossa cabeça e que não existe no mundo de verdade. E aí a gente vai fazendo muito isso e chega num ponto em que a gente vai tentando negar partes da gente que não batem com o ideal e vai querendo enxergar partes que bateriam. É como se a gente quisesse moldar a realidade para que ela cabesse dentro dessa ideiazinha que a gente criou na nossa cabeça. E isso vem muito de padrões exteriores, que a gente vê pessoas por aí falando que a gente deveria ser isso, que a gente deveria ser aquilo. Ou às vezes não é nem tão direto assim, às vezes a gente só vê que as outras pessoas gostam de um determinado tipo de pessoa, uma determinada característica, e com o tempo a gente vai criando um ideal dentro da gente sobre quem que a gente deveria ser. Alguns exemplos muito pertinentes para hoje em dia. A gente quer ser visto como alguém consistente, feliz, bem-sucedido, calmo, satisfeito. Seja lá o que for, sempre tem alguma coisa que a gente realmente gostaria de ser. E às vezes é uma coisa de verdade, alguma coisa genuína nossa, mas às vezes é só a vozinha desse ideal que a gente cria. É muito comum que a gente tente consertar isso com remédios, café, álcool, outras drogas, ou então tentando criar um novo hábito na nossa vida, na esperança de que se a gente tiver esse hábito, a gente vai começar a se encaixar melhor nesse ideal que a gente criou. A gente meio que se pressiona a sentir aquilo que a gente acha que a gente deveria sentir. E para isso ficar bem concreto, você já deve ter pensado que você deveria ter uma autoestima melhor, você não se sente bem o suficiente consigo mesmo. Ou então, você é uma pessoa um tanto desatenta, então você queria ser muito uma pessoa organizada, focada, disciplinada. Ou então, você já é do tipo mais ansioso, você queria ser um pouco mais calmo, se preocupar um pouco menos com as coisas. É muito comum também que a gente queira evitar o sofrimento, para a gente sentir o mínimo de dor possível. E uma coisa extremamente comum, a gente quer ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Quem hoje em dia nunca disse para si mesmo ou para as outras pessoas que não queria ser feliz? Mas assim, eu tenho alguns questionamentos com essas coisas. A gente deveria, mas onde é que está escrito que a gente deveria ser essas coisas? Onde que está lá na Bíblia, por exemplo, está lá, o primeiro mandamento é a gente ser feliz, né? Tipo, o Aristóteles descobriu que o que o ser humano nasceu para fazer era ser feliz, era tudo que a gente precisava, a gente tem que se sentir bem com quem que a gente é, a gente não pode sofrer, era isso que ele falava, né? O Santo Agostinho, todos os outros filósofos que pensavam sobre a vida humana, eles queriam que a gente fosse feliz, que a gente não sofresse, que a gente não precisasse se preocupar com a vida, porque a vida tem que ser fácil. Pô, é muito medíocre, né? Vamos combinar. Mas assim, às vezes a gente deixa isso dominar a nossa vida. A gente vai pro caminho da mediocridade mesmo. A gente não quer saber de sofrer, só faz aquilo que é conveniente. E a gente fica com essa ideia na nossa cabeça de que a gente deveria ser uma pessoa que é assim, a gente deveria ser uma pessoa que é daquele jeito. É claro que a gente tem que ter os nossos sonhos, a gente tem que ter nossas ambições, mas muitas vezes a gente não está pensando na gente está pensando nos outros. A gente está pensando que a gente quer ser saradão por causa dos outros, a gente está pensando que a gente tem que ser rico por causa dos outros, para a gente ser bem visto, para as outras pessoas nos elogiarem, para a gente se sentir amado. Muitas vezes a gente não está fazendo isso por um desejo interior, por uma coisa pessoal, e às vezes a gente fica tão envolvido com esses desejos e com essas expectativas que a gente tem, que a gente deixa a realidade de lado, a gente esquece e ignora o jeito que a gente de fato é e o jeito que a gente de fato se sente para obedecer a um ideal que nem está aqui. E o Nietzsche, o filósofo alemão, chamava isso de niilismo. E isso é niilismo, isso a gente está negando a vida como ela é em nome de uma coisa exterior que nos afasta da vida, né? O principal, o suco da vida, aquilo que a gente talvez esteja aqui para fazer, seja viver esses momentos. E talvez isso não diga do futuro, da eternidade, tem muitas religiões dando resposta para isso, mas enquanto a gente está aqui, nesse momento, aqui, agora, para que a gente vai ficar se afastando daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está vivendo? É como se a gente fosse para um restaurante e pedisse só a primeira página do cardápio. A gente está nesse restaurante todo santo dia e só pede uma página do cardápio, então tanto de outras coisas que a gente poderia experimentar e a gente simplesmente ignora, a gente esquece dessas outras coisas.
A gente fica negando partes da gente que a gente acha que não são ideais o suficiente, e ao mesmo tempo a gente fica afirmando coisas que a gente não é, em nome de quê? Pra que a gente... Para os outros verem? Para os outros acharem bonitinho? Acharem legal? Vidinha legal pra caramba, é assim, vai ficar vivendo em nome dos outros a vida inteira. Às vezes a pessoa não sabe nem dizer o que que ela quer, o que que ela gosta, de tanto que ela tá vivendo em função dos outros. E assim, não interprete essa mensagem errado, achando que tudo já é do jeito que deveria ser, que tudo é como é. Porque afinal de contas, a gente mente pra caramba. Ninguém é quem é de verdade o tempo todo. Todo mundo tem algum resquíciozinho de mentira, todo mundo tem alguma partezinha que não é autêntica. Algumas pessoas mentem mais, outras pessoas mentem menos, pra si mesmas e pros outros também, mas é uma coisa que afeta todos nós, entende? Então, não é como se todos nós já estivéssemos prontos. E o Carl Rogers, que era um psicólogo top, já até mencionei ele aqui, ele escreveu um livro que se chama Tornar-se Pessoa. O que é isso? Como assim tornar-se pessoa? A gente já não é gente? Não. Então, a gente é gente, mas muitas vezes a gente não é a gente. A gente não é quem que a gente é de verdade. A gente fica cheio de mentirinhas, cheio de subterfúgios, cheio de enganozinho pra esconder a gente da realidade, porque a realidade dói demais. E talvez seja o fato da realidade doer demais que a gente começa a negar as coisas do jeito que elas são em primeiro lugar. Mas, bom, isso gera sofrimento. Muitos psicólogos diziam isso. A pessoa, quando ela começa a negar o próprio sofrimento, ela começa a sofrer mais ainda, porque ela, primeiro, não consegue parar o sofrimento que ela estava fugindo, mas, em segundo lugar, ela ainda cria uma camada extra de sofrimento em cima. Ela gasta energia do caramba com uma coisa que não funciona, que não tem substância. E talvez uma das únicas coisas que você consiga com isso seja adicionar uma camadinha extra de confusão em cima do seu sofrimento, que aí você não vai nem saber direito por que você está sofrendo. E a gente começa a negar a nossa vida, negar que eu tenho esse defeito, negar que eu tenho essa qualidade, negar que fulano fez aquilo, negar que eu quero isso. E a gente vai negando, e a gente começa a parar de ter contato com a realidade do jeito que ela é. A gente vai começando a enxergar um mundo que só existe dentro da nossa cabeça. E talvez isso seja uma das coisas que faça a gente ser humano. A gente precisa dessas limitações, desses defeitos. Eles estão embutidos na realidade, a gente não pode fugir deles. E se você for um pensador darwinista, você poderia dizer que a humanidade se adaptou a essa realidade. Afinal, bom, antes de nós, mais de 1 bilhão de anos de vida, e dos últimos 200 mil anos que a gente tem de espécie de Homo sapiens, a gente conviveu com a realidade nua e crua, muito mais difícil do que é hoje, inclusive. E mesmo assim, a gente se engana muito, a gente não quer lidar com a realidade. E aí chega num ponto que a pessoa quer ir no psiquiatra, por exemplo, para começar a tomar remédio para uma coisa que de repente a pessoa nem tem. Por exemplo, às vezes você só está triste, às vezes você não está deprimido. Ou então às vezes você não come direito, você não dorme direito, você está com falta dessas coisas, mas está achando que está com déficit de atenção. Claro que essas coisas existem, mas elas existem em quem tem essas coisas. Só que a gente tem tantos diagnósticos hoje em dia que é fácil a gente enxergar os diagnósticos na gente. Quem nunca entrou no Google para ver algum sintoma que estava tendo e começou a achar que tinha tudo? É uma coisa muito comum. Mas agora, não é porque você acha que você tem alguma coisa que você tem alguma coisa. E de novo, aonde que está escrito que a gente tem que ser alguma coisa, em vez de ser quem a gente é? Ah não, eu vou ser aquilo ali porque ele falou que eu tenho que ser daquela maneira, ele sabe disso. Sério, você vai deixar a sua vida, vidinha, né? Porque isso aí é uma vidinha, você não está sendo você de verdade. Você vai deixar a sua vidinha ser governada por uma pessoa que nem sabe quem que ela é direito, porque a maioria das pessoas não sabe quem que é direito. É para isso que serve terapia. A pessoa se conhece, a pessoa sabe quem que ela é, descobre coisas que são dela e coisas que não tem nada a ver com ela, mas que estavam dentro dela. E a gente está cheio disso, cheio de partezinhas dentro da gente que não são nossas. Então é isso que a gente diria, a gente é um bando de niilista, a gente não é quem a gente é, a gente nega o que a gente sente, a gente nega o que a gente vive, em nome de coisinhas sem substância. Que a gente vê por aí, que a gente internaliza de uma forma ou de outra, mas que não correspondem com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente sente. E isso é uma coisa que, infelizmente, tira a nossa saúde mental. Tanto que Carl Rogers escreveu um livro inteiro para mostrar que a gente precisa ser quem a gente é. A autenticidade é uma coisa extremamente importante para o ser humano e é uma coisa que pode ser boa para você também. Fica aí a reflexão. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, clica no joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.